A gente finalmente teve o Arthur finalizando o Asura com as próprias mãos, além do reencontro que ele teve com a família mais pra frente. E aí galera, beleza? Quem fala é o Art. Galera, antes de começar, eu apenas queria estar falando que infelizmente nesse capítulo eu vou ter que dar uma bela de uma resumida sobre tudo que rolou, já que eu tô agilizando algumas outras coisas e por causa disso não vai dar pra falar sobre exatamente tudo. Mas pra aqueles que não viram o capítulo passado ou não viram o meu vídeo, o link vai estar aqui nos cards, a gente viu o Virion e a Rhynia guiando a galera de Katia pra dentro das Relic Tombs, os dois tendo que cortar um dobrado pra fazer com que o Tassi tentasse desistir de todo esse BO, o que com certeza acabou não dando muito certo. E por causa disso a gente vê a irmã do Prota sendo torturado, com tudo isso só acabando na hora que o Prota chega pra botar a ordem na casa. Desse modo, tentando empurrar o Tassi pra dentro do portal para que eles lutassem com todo o seu poder. E encerrando o capítulo 366 da novel de The Beginning After the End. Nós já iniciamos esse capítulo 366 da novel de The Beginning After the End, vendo que a Rhynia tinha pedido pro Prota levar o Tassi pra dentro do portal, já que essa seria uma maneira de eles poderem ir pra um local onde eles poderiam lutar com todo o seu poder. E quando o Prota faz isso, é aí que acaba dando tudo errado, já que quando eles entram dentro das Relic Tombs, eles acabam sendo meio que ricocheteados para um local completamente diferente, onde existia uma vista para o mar completamente púrpura, o que já dava a entender que provavelmente esse seria um local onde apenas existia éter. Mas nesse momento ainda não tinha caído a ficha pro Prota, porque nesse instante era o momento que ele tinha acabado de acordar, já que no meio da travessia ele tinha perdido a consciência, fazendo com que ele e o Tassi se separassem durante tudo isso. E enquanto ele procurava pelo Tassi durante todo esse tempo, ele acaba encontrando uma dúzia de portais que ele não consegue checar, o que poderia ter do outro lado, já que todos esses portais eram portais mortos. Só que ainda assim o Prota sabia que devia ter um portal que levaria ele até Katia, o que fez com que ele se lembrasse do que seu amigo Alaric tinha feito por ele dentro de Katia, já que até arrumar uma pedra rúnica de teleporte o cara tinha arrumado pra ele, caso as coisas dessem errado e ele não conseguisse retornar pra Alacre. E quando ele consegue tudo isso, é aí que ele descobre que ia rolar o Victoriar de dentro de Alacre, mostrando que essa seria a chance perfeita pra ele ir atrás do Nico e do Cadel, fazendo com que talvez no futuro ele virasse um fugitivo, fazendo com que ele tivesse que voltar pro seu local de origem. Ou seja, o cara pretendia voltar pra Katia desde o início. Isso quando ele começa a se lembrar de tudo que a Rhynia tinha falado pra ele enquanto ele tava batendo de frente com o Tassi na sua chegada dentro de Katia, ele começa a ver que tinha uma hidra feita de vidro que tinha sido estilhaçada no chão, fazendo com que o Prota sacasse que ele não tava dentro das Relic Tombs, mas sim de um espaço completamente cheio de éter que ficava separado das Relic Tombs, mostrando que provavelmente depois que eles tentaram entrar dentro da Relic Tomb, com certeza eles tiveram a sua entrada negada devido ao Tassi ser um Asura, fazendo com que logo depois eles entrassem dentro desse reino completamente formado de éter. E pode até te dizer que provavelmente é o Arthur que vai vencer esse combate mais rápido do que a gente pensava, já que nesse momento o Tassi não tem mana nenhuma para conseguir absorver. E após essa dimensão meio que resetar, o Prota consegue ver que tinha algo faltando, até que ele percebe que o Regis tinha ficado do lado de fora dessa dimensão, o que fez com que o Arthur ficasse com raiva e completamente desesperado, porque ele achava que o Regis não ia conseguir dar conta de ajudar todo mundo que tava ali, mas principalmente a sua mãe e sua irmã. Só que nesse momento ele também percebe que ele tinha que se acalmar, já que por causa disso ele agora não precisava se segurar para poder lutar contra o Tassi, o que fez com que ele já manifestasse a lâmina de éter justamente para poder lutar com o Tassi que tinha achado ele nesse momento, enquanto o Meliante tentava entender onde eles estavam e perguntava pro Prota que lugar era aquele. Isso quando eles começam a trocação, parecia que o Tassi ia levar a melhor, mas o Prota se sobressai utilizando a lança do Tassi para poder se equilibrar, ao mesmo tempo que ele chutava o Tassi quase que instantaneamente. Sem falar que depois que isso rola, é aí que o Prota aproveita para arrancar a lança de dentro dessa clavícula, percebendo que ela tinha tomado um tom roxo ao invés de vermelho. Após tudo isso, com ele também se tocando que a ferida que ele tinha recebido tinha sido curada quase que instantaneamente. Só que na hora que ele se toca disso, é aí que ele também percebe que o éter estava entrando nele de uma maneira que estava chegando ao seu núcleo, fazendo com que ele percebesse que a atmosfera e o mar daquele local também eram constituídas completamente de éter. E após chegar a essa conclusão, é aí que ele também se toca que ele poderia utilizar isso a seu favor como uma forma de conseguir abrir o portal das Relic Tombs, enquanto tá tentando entender o que o Prota tinha se tornado. Mas quando eles deixam isso de lado, é aí que o Prota coloca a sua armadura partindo para investigar, utilizando a lança do Tassi. Só que ainda assim ele estava se movendo bem mais devagar que o Asura durante tudo isso, e por causa disso ele tinha que arranjar alguma maneira rápido de conseguir se mover numa velocidade maior. Mesmo assim, não era só o Prota que estava tendo problemas nesse momento, já que o Tassi estava tendo dificuldade por não possuir mana, já que ele também não conseguiu utilizar a sua habilidade de miragem Wake para conseguir
conseguisse se posicionar em outros locais, fazendo com que a sua mobilidade fosse meio que comprometida. Só que ainda assim ele estava bem mais rápido do que o Prota, nesse momento fazendo com que o Prota utilizasse os caminhos etéreos para poder criar uma forma de ele alcançar o Tassi mais rápido. E ao pensar nisso, foi aí que ele se tocou que tinha criado uma plataforma que levou ele o mais rápido possível para cima do Tassi, enquanto ele já manifestava a sua lâmina de éter na mão, mostrando que talvez essa teria sido a melhor sacada do Art. Só que nesse momento é aí que a gente vê que o Tassi conseguiu parar o ataque do Prota, fazendo com que ele fosse arremessado para longe o mais rápido possível. E ao ter feito isso, é aí que ele aproveita para ir para cima do Prota, lançando vários ataques, mas ainda assim completamente limitado. Que se enganam vocês que achavam que o Prota ia ficar sentado esperando atacar, já que o cara defende todos os ataques do Asura em seguida. E inclusive quando o Tassi cessa o ataque, é aí que eles voltam à mesma posição que o Codri tinha ensinado a eles na época que o Prota tinha ido pra dentro de Efeltos para poder lutar na guerra de igual para igual contra as forças, mostrando que o Art tinha sacado que o treinamento do Tassi tinha ido além do dele naquela época. Por causa disso, é aí que os dois entram em uma mega velocidade, com o Tassi sumindo logo em seguida, enquanto o Prota já utilizava o God Step através de uma runa, além dos caminhos etéreos, com a gente percebendo logo depois que o Prota tinha sido atingido pelo Meliante durante tudo isso. Fora que ele também se liga que provavelmente ele estava sentindo uma sensação de como se ele tivesse tido seu núcleo perfurado, só que na realidade o que aconteceu não foi isso, pois ele logo depois já checa que o seu núcleo estava intacto no meio desse combate, o que fez com que todo o medo que ele tinha sentido tivesse sumido rapidamente, até que novamente o Tassi some. E quando ele faz isso, é aí que a gente vê que o cara tava segurando o braço do Art, o que fez com que o cara já ligasse o modo turbo do Éter, justamente para dar um belo de um murro na cara do Meliante utilizando o Éter. Mas mesmo assim o cara parecia chiclete que não tava querendo sair, já que ele se entrelaça no braço do Arthur para que ele não voe longe. Aliás, durante tudo isso é aí que o Prota também percebe que eles estavam dentro de um tipo de cúpula ou então barreira nesse meio tempo. Mas nesse momento o Prota tinha coisas mais importantes para se preocupar, afinal o Tassi tava acabando com ele, pisoteando e acertando uma lança no cara, até que do nada o Meliante se distancia uns 20 metros de distância por algum motivo, fazendo com que o Prota também ficasse surpreso por ele ter feito aquilo, até que ele percebe que a cara do Meliante estava completamente em chamas, com um púrpura roxo escuro. Fora que também tivemos a ferida do Asura que não tava fechando de jeito nenhum, e por causa disso o Prota também já aproveita a chance para perguntar se era a primeira vez que o Meliante do Tassi sangrava pelo Indra, o que fez com que o Tassi ficasse pistola pelo Arthur ter perguntado aquilo, fazendo com que ele logo depois lançasse uma lança na direção do Art. Mas quando ele faz isso, é aí que a gente vê que ele tava mirando na direção do Éter enquanto ele ia na mesma direção para tentar quebrar de alguma maneira. Daí ao ver tudo isso, é aí que o Prota aproveita essa chance para tentar pegar a lança do Tassi em uma tentativa de tentar atacá-lo desprevenido, só que isso não acontece, porque logo depois o Tassi desmaterializa a lança da mão do Prota, fazendo com que ela reaparecesse na sua mão. E ao ter feito isso, é aí que a gente vê que o Meliante tinha voado para 30 metros mais longe, até que do nada ele mete uma de suicida, mostrando que finalmente o cara tinha se transformado numa espécie de dragão que continha 6 braços, escamas douradas e um par de chifres gigantescos que tinha crescido rapidamente. Você fala que no meio de tudo isso a gente ainda teve 2 olhos adicionais que o cara recebeu, mostrando que finalmente o Tassi ia lutar a sério no combate. E pessoal, caso você queira me ajudar de alguma forma a continuar o canal para trazer vários outros conteúdos que sejam relacionados a The Beginning of the End ou outro, se inscreva no canal ou deixem um like, compartilhem pra galera e não esqueçam de ativar o sininho por causa das notificações, já que essa é uma maneira de vocês sempre ficarem cientes de quando sair um vídeo novo aqui no canal. E agora, sem mais delongas, vamos continuar. E bom, o que vocês acham que acabou de acontecer depois que o Tassi acabou de se transformar? É óbvio que o cara começou a se gabar, mas nem deu tempo do Prota dar uma resposta, já que ele utilizou o Bud Step justamente para desviar de todos os ataques que o Tassi estava lançando na direção dele, ao mesmo tempo que estavam começando a aparecer várias rachaduras de éter dentro da cúpula onde eles estavam. Fora que o Prota ainda aproveitou essa oportunidade de distração para poder carregar o Bud Step em uma plataforma que ele tinha improvisado, com a intenção de pegar o Tassi desprevenido. Só que ao mesmo tempo que ele se moveu, o Tassi se moveu na mesma velocidade, fazendo com que todo o ataque surpresa que ele tinha planejado acabasse sendo em vão. E quando isso rola, é aí que a gente vê o Tassi levando a melhor por ter acertado o Prota na costela ao mesmo tempo que ele segurava sua mão. Só que ao ter feito isso, foi aí que ele deu a deixa para que o Art conseguisse esquivar para poder utilizar o Bud Step, enquanto ele utilizava o peito do dragão para poder pegar um impulso. Mas ainda assim, o Tassi conseguiu deixar algum dano no Art nesse meio tempo. Esse modo com disparado que nem bola de canhão sem rumo, graças ao Bud Step. E na hora que isso tudo rola, ele também percebe que o local estava completamente em colapso, já que tudo estava se desfazendo graças à grande barreira de éter que estava se destruindo aos poucos. Nisso ele aproveita para dar uma olhada na Sylvie depois que o cara acaba caindo perto de algumas dunas, fazendo com que ele percebesse que a Sylvie estava legal nesse meio tempo. E ao notar isso, é aí que os dois vão em direção ao colapso entrelaçados no meio desse combate, fazendo com que o Prota só conseguisse arrancar algumas escamas graças a uma lâmina de éter que ele tinha criado. Por
pouco tempo hoje, e por causa disso o Tassi aproveita pra tirar uma com a cara do Prota, o que rapidamente acabou sendo ignorado, já que o Tassi aproveitou essa chance pra poder atacar com seus chifres, além de dar umas boas cabeçadas no Art, graças ao fato de eles estarem entrelaçados, o que acabou não durando por muito tempo, já que eles foram logo separados, depois de terem sido acertados por algum escombro, que provavelmente deveria ser alguma das partes da cúpula que estava se soltando devido ao colapso, mas antes que o Prota conseguisse identificar alguma coisa que foi responsável por isso, ele acabou caindo rapidamente na direção de uma duna, além de ter percebido que o local estava completamente prestes a colidir em um ponto crítico, afinal toda a estrutura que o Dijin tinham criado estava se desfazendo nesse momento. Por causa disso, o Prota também acaba se dando mal, porque não eram só as dunas e os mares e o céu que estava sendo destruído, mas sim todos os portais que tinham ali, inclusive o portal que ele ia utilizar para voltar para Dicante. E quando ele nota isso, ele também já tinha certeza que ele não tinha mais certeza do que podia acontecer mais para frente, nem do que aconteceria depois que a zona toda fosse liquidada. E mais uma coisa ele tinha certeza, que de tudo isso não ia rolar um bom resultado. Só que ainda assim, o Arthur sabia que ele não podia dar para trás, afinal ele sabia que caso ele criasse um portal, o Tassi ia seguir ele dali pra Dicante, o que fez com que ele fosse forçado a terminar o que ele começou ali dentro. E quando ele entende isso, é aí que ele também se toca que o Tassi provavelmente devia ter odiado ele pra caramba pelo fato de ele ter ido treinar em Efelto, já que o cara tinha chegado ao ponto de redirecionar toda a raiva que ele sentia do Art pra toda a sua família, mas mesmo assim o Tassi ainda nega, falando que isso não tinha nada a ver com ele e que a única coisa que ele tava focado nesse momento era de terminar a missão que o Indraf tinha dado pra ele. Só que mesmo assim, na visão do Tassi, ainda tinha sido interessante ter mexido com a família do Prota, enquanto ele também dizia que trazer o corpo do Art pra entregar aos seus superiores traria um pouco de redenção a todo mundo que foi humilhado dentro de Efeltos. Ele fala que o Tassi ainda achava que tava por cima da situação porque ele pensava que ia cumprir a missão do Indraf de qualquer maneira, até que o Prota acaba com essa gracinha dele quase que instantaneamente. Afinal, o Art também já fala que não tinha como o Tassi sair dali, que era ele matasse o Art ou então tentasse achar outro modo de sair. E por causa disso, foi aí que a gente viu o Tassi ficar pistola, achando que o Prota tava mentindo em relação a isso, o que fez com que o Prota percebesse que agora ele tava no controle da situação, além de falar que o Indraf não passava de um covarde e que o Tassi era apenas uma criança com uma arma em punho, desse modo ativando o God Step, rapidamente fazendo com que ele logo depois reaparecesse na frente do Tassi, ao ponto de causar surpresa na direção que o Asura viu o Prota chegar. E quando o Tassi tenta se defender, é aí que o Prota aproveita rapidamente para poder criar a lâmina de éter, desse modo perfurando o peito do Asura rapidamente, até que logo depois o Prota já tinha aparecido atrás do Tassi, com ele logo depois golpeando o cara pelas costas na parte inferior. E ao ter feito isso, foi aí que a gente viu que todos os olhos do Tassi estavam seguindo o Prota como se fosse um tipo de sensor de movimento, até que novamente o Prota troca de lugar. E ao ter feito isso, foi aí que a gente viu ele carregando o punho com o éter puro para poder socar as costelas do Tassi, o que fez com que logo depois ele já agarrasse dois braços do cara na intenção de dar um belo de um murro no queixo do Asura, fazendo com que o Tassi tivesse que se ajoelhar para poder isso acontecer. Fora que ele ainda aproveita essa oportunidade para poder criar um giro na hora, conjurando duas lâminas de éter ao mesmo tempo que ele levantava as duas para poder contra-atacar. Só que quando ele faz isso, foi aí que a gente viu que foi um grave erro por parte do Prota, já que logo depois o Tassi acerta as feridas do Art que tinham ficado expostas, e quando ele faz isso, é aí que a gente também vê o Art sendo arremessado para baixo, até que ele acaba criando uma plataforma de éter para que continuasse a cair. Enquanto isso rolava, a gente via que o Tassi estava completamente distraído devido a todos os danos que o Art tinha deixado nele, fazendo com que o Prota tivesse a chance perfeita para poder pegar ao que tinha sobrado da ilha, desse modo utilizando o Bud Step para pegar um impulso na plataforma, além de utilizar os caminhos etéreos e os ensinamentos que a Jean acabou ensinando para ele. Mas ao ter feito isso, foi aí que a gente viu que o Tassi interceptou o Art no meio do caminho, utilizando duas das suas mãos que tinham sido quase arrancadas no processo, enquanto a terceira tentava golpear a armadura do Prota, o que de quebra acabou não funcionando, já que logo depois o Prota atacou o braço do Tassi, e por causa disso ele acabou recuando para que não perdesse mais membros. E na hora que isso rola, ele acaba chegando na ilha, fazendo com que ele conseguisse pegar a sua bússola para encontrar o que tinha sobrado do portal, pois para quem não sabe, nessa hora a gente vê que o portal tava tendo dificuldades para se manter, fazendo com que ele crescesse mais e mais, o que fez com que o Prota agisse rápido e começasse a materializar as coisas para poder ver a sua família do outro lado o mais rápido possível, desse modo fazendo com que ele visse o Virion, a sua mãe e a Ellie, que estavam tentando ao máximo curar a sua irmãzinha no meio de tudo isso, além do Regis, que estava sentado de frente pro portal esperando o seu mestre voltar, como um cão que estava esperando pelo seu dono. Mas mesmo assim, como vida de protagonista nunca é fácil, a gente vê que logo depois o portal acaba desmoronando, fazendo o que tinha sobrado da ilha ser instantaneamente dissolvido, com a gente vendo logo depois que o Tassi estava até tirando uma cara do Prota graças a tudo isso. Só que quando a gente acha que ia rolar um segundo round, é aí que a gente acabou se enganando, pois logo depois o Tassi acaba recuando com a sua forma de dragão, retornando à sua forma
forma humanoide do começo. Sem falar que todas as feridas que o cara tinha adquirido durante essa batalha ainda não tinham, mostrando que provavelmente ele tava ficando sem mana o mais rápido possível. Depois de todos perceberem isso, foi aí que o Tassi tentou atacar o núcleo de éter do Prota, falando que ele não ia esperar para poder acabar com o Art, o que fez com que o Art também já se posicionasse, criando uma nova plataforma de éter para poder contra-atacar. E ao ter feito novamente o seu juramento pro Indraf como uma forma de lealdade, foi aí que o Prota utilizou o Bud Step justamente para se mover, fazendo com que o Tassi recuasse na intenção de disparar a lança enquanto o Prota se movia. Mas é aí que o Prota também se ligava que ele não tinha mais tempo para prolongar essa luta, pois todo o espaço que eles estavam nesse momento estava se deformando, e graças a tudo isso foi aí que o Prota resolveu partir para a investida, chegando atrás do Tassi quase que instantaneamente, o que fez com que ele também utilizasse a sua lâmina de éter imbuída com o máximo de energia etérica que tinha naquele local, fazendo com que ele perfurasse todo o ombro do Asura nesse momento. Como se não fosse suficiente, o Art também já não perde tempo indo para frente do Tassi logo depois e partindo o seu pescoço ao meio quase que instantaneamente. E quando o Tassi sente isso, tava mais do que na cara que o cara ia fazer de tudo para poder continuar vivo no combate, e por causa disso ele utilizou a sua lança para poder contra-atacar, só que mesmo assim acabou não fazendo efeito, fazendo com que ele fosse ajoelhado logo depois de vários ataques do Prota, que fez que ele ficasse horrorizado e em pânico ao ver que o Art ia ganhar essa luta. Na mesma hora que ele responde a pergunta sobre o que ele se tornou, falando logo depois que ele tinha se tornado um matador de deuses, e por causa disso o Tassi acabou perdendo a vontade de lutar, desse modo fazendo com que o Prota desfizesse a sua armadura pouco tempo depois, ao mesmo tempo que ele acabou se virando e indo em direção aonde estava o portal, já que ele sabia que o Tassi era uma simples ferramenta do Cads ao finalizar tudo isso, mostrando que na visão do Art, o Tassi não significava nada pra ele. Isso depois que o Art termina esse assunto e começa a curar todas as suas feridas com o éter que tinha naquele local, a gente vê que ele também começa a arrecadar não só para suas feridas, mas também para uma runa dimensional que ele tinha guardada no seu bolso, o que pode também ser um indício de que talvez ele vá trazer a Sylvie mais pra frente pro combate, ou então talvez vá injetar isso nos soldados de Dicate, ou até talvez as lanças, para poderem se curar mais rápido caso ainda estejam vivas. Fala que enquanto ele via tudo isso, ele acabou vendo uma coloração diferente de todo o rosto que tinha na paisagem, e foi aí que ele presumiu que era ali que devia estar o portal antigamente, fazendo com que ele logo depois chegasse naquela área, ao mesmo tempo que ele também sentia que tinha alguma coisa forçando o portal a ser reaberto, desse modo com a gente vendo que algo tava tentando reabrir o portal, mas ainda assim não que ia funcionar, até que a gente vê que quem tava tentando abrir o portal era ninguém menos que o próprio Regis nesse momento, que obviamente fez com que o Prota tivesse várias perguntas de como o Regis tinha conseguido fazer aquilo, só que o Lobo só queria se gabar por ter feito tudo isso. Só que ainda assim, o Prota tava com problemas, afinal ele ainda tinha um dilema, porque o cara não tava conseguindo manter o portal por muito tempo aberto até que ele conseguisse absorver todo o éter, que seria mais do que suficiente para trazer de volta a Sylvie a jogada, o que fez com que no final ele prometesse pra Sylvie que ia voltar até aquele local. E ao ter feito isso, foi aí que ele acabou atravessando pra fora daquela dimensão, sendo que no meio da travessia tinham vários magos olhando pra onde o Prota tava chegando após tudo isso, o que de certo modo não tinha uma importância, afinal a única coisa que o Prota tava se preocupando nesse momento era em como tava ele e a sua mãe, fazendo com que ele se concentrasse nelas o máximo para poder encontrá-las o mais rápido possível, desse modo ativando o God Step, além de provavelmente uma plataforma de éter, fazendo com que pouco tempo depois ele acabasse perdendo a consciência devido a toda a instabilidade que tinha no portal, a dimensão etérica de onde ele vinha se desfazer. E depois que ele acorda, a gente vê que a Ellie acaba dando as boas-vindas para ele, enquanto ela também perguntava se o Prota realmente era o Art. E rapidamente fez com que o Prota chamasse ela de El da mesma forma que ele fazia na época que ele ainda estava dentro de Dicante, fazendo com que a garota caísse em lágrimas ao perceber que aquele realmente era o seu irmão. E depois que isso rola, é aí que o Prota aproveita para dar uma boa olhada no quanto a sua irmã tinha crescido, parecendo que agora ela estava quase que da mesma forma que o Reginald na época que ele era daquela idade. E ao ter pensado em tudo isso, foi aí que ele foi até onde a sua mãe estava, parecendo que ela tinha ficado em choque por ter visto um fantasma do passado, e por causa disso, foi aí que o Prota resolveu chegar de mansinho e tentar uma abordagem mais sutil para que ele não causasse nenhum problema, inclusive até dando o mesmo sorriso que o pai dele tentava mostrar quando encontrava ela, desse modo falando que ele estava de volta e fazendo com que a Alice caísse de joelhos automaticamente, sendo que nesse momento não foi só a Alice que tinha ficado surpresa pelo Prota ter aparecido ali, mas todo mundo que era sobrevivente dentro de Dicantia, em especial o Virion, que nesse momento só conseguiu dar um aceno pro Prota enquanto ficava ao lado da Rinha, que provavelmente deve ter batido as botas de vez após todos esses últimos eventos, e encerrando agora o capítulo 366 da novel de The Beginning After the End. Então galera, o que vocês acharam desse capítulo? Eu sinceramente tô curioso pra ver o que vai rolar mais pra frente, até porque o Prota pode reabrir aquela dimensão na intenção de justamente conseguir ter suficiente pra poder trazer a Sylvie de volta, ou então
então colocar nos lanças na intenção de conseguir fazer eles recuperarem todo o seu poder. E como se não fosse o suficiente, eu ainda tô curioso pra saber o que aconteceu com o Whindersson e o outro cara que tinha vindo junto, o Tassi, durante esse rolo. Mas essas são coisas que, infelizmente, a gente vai ter que esperar até o próximo capítulo. E se você quer ver o que vai rolar mais pra frente, você tem que estar inscrito no canal, deixar o like, compartilhar pra geral que curta ou ainda não conheça debate, além de não esquecer de ativar o sininho pra não perder notificações. E caso você contribua dessa maneira, você vai estar ajudando a gente a chegar na nossa meta de 400 inscritos. E eu também gostaria de estar pedindo pra vocês darem uma olhada nas playlists do canal, fechou? Então por hoje era isso, galera. Valeu, falou, fui!